Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Iniciamos hoje um novo ciclo de debates promovidos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Unidade Campinas, abordando temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico. Para a realização desse webinar, contamos com o apoio do Mackenzie Soluções, que é a área de negócios que atua no ambiente corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também cursos customizados na área de educação executiva. O MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico terá início já no próximo dia 16 de setembro e as inscrições já estão abertas. Confira o link no bate-papo. Esse MBA será ministrado por 24 executivos C-Level de 9 países e grandes multinacionais estarão representadas. Serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais em Coimbra, San Diego e São Paulo. E ainda a obtenção de créditos para mestrados na União Europeia. Hoje, nós estamos aqui com o professor Telly Matsu, que nos fala lá de Boston. Boa noite, professor. Ele é uma das maiores referências internacionais em People Analytics. E ele é da empresa Atsura HR. Foi Chief People Officer da Alert Innovation e diretor de RH da Google nos Estados Unidos, entre outros cargos internacionais. Ele também é um professor convidado do nosso MBA. E para debater com ele o nosso assunto de hoje, nós temos o professor Pedro Martins, que é outra grande referência internacional e que hoje nos fala de Lisboa. Ele é também da área de gestão de pessoas contemporânea e CEO da PM Hub. É consultor há mais de 42 anos, tendo trabalhado em 26 países e foi professor em 16 universidades em 5 continentes. Ele também é o coordenador do MBA Internacional sobre Gestão de Pessoas com Alto Impacto Econômico no Mackenzie. Nosso muito obrigado a você, que é o nosso convidado e está aqui conosco essa noite. Você também pode participar através do box bate-papo, escolhendo a opção Todos e enviando a qualquer momento a sua dúvida ou o seu comentário, que nós vamos passar para os nossos convidados. E agora, eu passo então a palavra ao professor Pedro. Muito obrigada e boa noite, professor. Então, obrigado. Uma vez mais um grande prazer estar aqui com todos vocês e agradecer uma vez mais ao professor Deli Matsu, que é uma grande honra tê-lo hoje conosco, assim como é uma grande honra tê-lo como professor palestrante do nosso MBA. O tema que nos traz aqui é um tema que hoje é muito falado, está muito na moda, digamos assim, falar de People Analytics, mas eu tenho ouvido muita gente falar do tema com alguma confusão, não é? Ainda há quem queira resumir o People Analytics a tratamento estatístico de dados relacionados com gestão de pessoas, e naturalmente que é um tema muito mais vasto e muito mais importante, e sobretudo que tem a ver com o tema do nosso MBA, que é o alto impacto económico da gestão de pessoas, quando nós relacionamos o People Analytics, por exemplo, com Business Intelligence, não é? Mas, Délia, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, por favor, sinta-se à vontade para nos ensinar sobre este tema que você conhece melhor do que ninguém. Primeiro, super obrigado pelo convite, pela oportunidade de bater um papo com vocês hoje sobre o assunto. E espero que vocês também que estão aí assistindo possam lançar as perguntas de vocês. A gente vai respondendo à medida que a gente puder. Para começar, acho que a primeira provocação que o professor Pedro fez, que People Analytics não é só uma análise estatística, é importante a gente entender o que é o escopo de People Analytics e por que ele tem um impacto importante nas organizações. É, o- Historicamente, tá? Vou começar um pouquinho mais para trás assim. O termo People Analytics foi cunhado em 2005
quando o Google juntou o time de Analytics para recrutamento, que era Staffing Analytics, com um time de Analytics, e eles chamaram esse time de People Analytics, porque o time de RH no Google chamava People Operations. Então, o time de Analytics de People ficava People Analytics. Foi assim que foi criado o nome. Uma curiosidade, a minha esposa, ela é uma das co-founders desse time. Eram 5 pessoas que foram o primeiro time de People Analytics do Google lá em 2005. Mas por que o Google tentou criar um conceito novo de gestão usando Analytics? Porque a gente queria, naquela época, responder a um problema que não tinha mais como resolver com força bruta. O Google, em 2006, mais ou menos, tinha umas 6 mil pessoas, uns 6 mil funcionários, tá? O time de recrutamento tinha 800 pessoas. Então, chegou um momento que a gente falou, puxa, não dá para ficar aumentando o time de recrutamento infinitamente. A gente vai precisar ganhar eficiência na forma de recrutar. Porque naquela época o Google já recebia 15 mil currículos todos os dias. Então, como é que você analisa 15 mil currículos? Foi aí que a gente começou a falar, vamos usar a tecnologia para começar a identificar quem são os candidatos com maior potencial para dar certo no processo seletivo. E a gente começou a usar modelos matemáticos que conseguiam analisar o perfil dos candidatos e recomendar os candidatos com maior probabilidade de dar certo no processo seletivo. Então foi começar a usar tecnologia de análise preditiva para recrutamento. E este foi o primeiro problema que a gente tentou resolver. O segundo problema que a gente tentou resolver foi que logo depois do IPO, vários engenheiros começaram a ficar ricos. Tinham dinheiro, tinham ganhado dinheiro no IPO e tal. E aí o cara com 20 e poucos anos, ou 20 e tantos anos, já estava rico, o que ele vai fazer da vida? Eles começaram a pedir demissão. Então, a prioridade número 2 para a gente foi como é que a gente descobre como segurar esses caras, como é que a gente retém essas pessoas dentro da empresa. O cara já está rico, não adianta jogar dinheiro no cara. Então, como é que a gente retém esses caras? O que esse cara quer da vida? E a gente começou a usar Analytics para poder entender o que são essas motivações, o que essas pessoas buscam na vida e como é que a gente pode oferecer uma proposta de valor para esses indivíduos continuarem engajados com a empresa. Então, se você parar para ouvir essa história, você vai perceber que Analytics não é o uso de dashboards ou de bancos de dados, mas ele é muito mais profundo que isso. É tentar resolver um problema importante para a tua organização que só pode ser feito através de uso de tecnologia. Não dá para você entrevistar todo mundo e tentar chegar a uma conclusão. Você precisa juntar dados, analisar dados e aí poder ter algum tipo de sistema que te ajude a interpretar esses dados. Então, Analytics ele passa a ser, lá no comecinho o estágio embrionário começa com banco de dados, relatórios em Excel, que você junta todos os dados em Excel e começa a montar gráfico e tal, e ele começa a evoluir para em algum momento você falar, puxa, eu vou querer entender como é que a gente junta dados de várias fontes diferentes e começa a encontrar algoritmos de recomendação que são feitos em R ou em Python para poder dizer para a empresa o que tem que ser feito. E a partir daí você começa a incorporar algoritmos de machine learning e AI para que o teu sistema continue evoluindo à medida que a empresa vai mudando. Porque o cenário econômico muda, a empresa muda, o mercado muda e você precisa que os seus algoritmos continuem evoluindo. Então, People Analytics é de dashboard lá em Excel até machine learning e AI fazendo alguma sugestão para melhorar a performance da sua empresa. Então, no geral, acho que People Analytics causa um impacto diferenciado para essas empresas e tem uma razão pela qual elas investem nisso. Esse acho que é o segundo ponto que eu queria fazer para vocês hoje à noite. As empresas que investem em People Analytics aqui nos Estados Unidos, hoje já são todas as grandes empresas, mas no começo eram as empresas de tecnologia. Por que eram as empresas de tecnologia? Porque tecnologia aprendeu mais rápido do que todo mundo que ter as pessoas mais competentes, felizes dentro da empresa, garantiam para ele uma competitividade maior. Foi como o Google conseguiu se destacar e como o Facebook se destacou e como a Amazon se destacou. Então, o modelo de gestão deles é todo montado para entender como os funcionários de alta performance reagem a estímulos e o que faz deles mais engajados e mais felizes.
Não é à toa que essas empresas têm almoço, café da manhã e jantar de graça, porque eles querem que você fique no escritório. Isso não foi alguém que teve uma ideia, isso foi fruto de análise. Você tem uma ideia no Google, eles usaram Analytics para definir o tamanho do prato das pessoas. Porque o tamanho do prato determinava a quantidade de calorias que ele consome, e o cara que consome caloria demais tem uma saúde deteriorada. Então eles analisaram o tamanho do prato, assim. A gente analisava o crachá das pessoas. Quantas vezes a pessoa bate o crachá na porta de entrada, com quem que ela se relaciona dentro da empresa. Então, o crachá, se o meu crachá ficasse perto do crachá do Pedro, ele registra esse encontro e diz quanto tempo a gente ficou junto. A gente junta isso com os dados do calendário do Pedro e do meu, a gente sabe quantas vezes eu falo com o Pedro. Então, o Google analisa toda a vida dos funcionários. Os funcionários do Google talvez não saibam disso, mas esta é a forma como eles fazem gestão de pessoas. Então, uma empresa que se dispõe a fazer esse tipo de análise tem um entendimento muito mais profundo de como as pessoas dentro da empresa pensam e o que precisa ser feito para mantê-las mais felizes e engajadas. Essa vantagem competitiva fez com que as empresas de tecnologia crescessem absurdamente nos últimos 15 anos. Hoje, as empresas de farmacêutica e de supermercados aqui nos Estados Unidos, todas elas rodam Analytics, e tem times de Analytics robustos, bem montados, fazendo esse trabalho. Acho que o caminho é esse no Brasil, e eu acho que as empresas no Brasil vão chegar nesse estágio. É isso. Esqueci aqui do micro. É, excelente, Eli. Realmente entramos aqui num mundo que parece um mundo de fantasia, não é? Parece um mundo de ficção. Mas um dos últimos trabalhos que eu participei relacionado com Analytics foi na Prudential, na Flórida, e onde eles conseguiam identificar estádios de pré-depressão das pessoas de acordo com a mobilidade que elas tinham e o acesso que elas tinham às redes sociais, porque sabiam que uma pessoa que tivesse uma determinada frequência de mobilidade e de acesso a redes sociais, se não o fazia durante algum período, eles eram pré-depressivos, e então aí os psicólogos da companhia entravam e faziam um pré-diagnóstico para evitar que a pessoa entrasse no burnout e enfim, todas essas problemas de saúde psicológicos. Mas de facto, este mundo que nós vivemos, Bunny, que é um mundo, por um lado, imprevisível, quase incompreensível, em que tudo é relativamente frágil, valoriza alguns aspectos soft da gestão de pessoas. Hoje fala-se muito da felicidade nas empresas, etc. Mas, por outro lado, também nos obriga a compensar esse mundo etéreo, não é? Quase volátil, com uma precisão, com uma gestão muito mais tangível, não é? E é nesse campo que entra o People Analytics e os modelos matemáticos relacionados com a previsão de cenários futuros, não é? Eu recordo-me que quando nós nos conhecemos, já há mais de 10 anos, você estava na RBS e que você me apresentou os seus people, os seus business partners, que eram matemáticos. Eu assim, mas que negócio é este? Como é que o RH tem business partners matemáticos, não é? E demorei algum tempo para entender qual era o papel desses matemáticos na gestão de pessoas, mas que tenha, de alguma forma, a ver com esta compensação do momento atual, de uma certa imprevisibilidade, que nós procuramos minimizar, exatamente sendo muito mais precisos. E neste mundo disruptivo que nós temos dificuldade de antever o futuro, o analítico tem quase este papel, como é que eu ia dizer, titânico, de extremo esforço, que é ser capaz de prever o futuro, de antecipar o futuro, se antecipar aos problemas e ir mais longe do que isso. Mas aquilo que eu gostava de ouvir o seu comentário, e que tem a ver exatamente com o perfil que hoje nós precisamos de ter numa equipe de RH, para que o People Analytics seja desenvolvido com todas essas propriedades, como nós sabemos,
falam nos 4 graus do People Analytic, primeiro descritivo, depois o diagnóstico, depois o preditivo e finalmente o prescritivo, não é? Que tem a ver com o grau de previsibilidade de cenários futuros. Mas se nós assumirmos esse cenário mais completo, em que o papel do profissional de People Analytics é muito mais do que identificar KPIs e tratar KPIs, é exatamente ser capaz de construir algoritmos que interrelacionem as coisas e trabalhar com machine learning para que o próprio sistema seja capaz de elaborar novos modelos de análise que nós ainda não conseguimos conceber no contexto atual, mas que com a evolução da gestão da empresa, essas máquinas podem elas próprias criar esses modelos de análise futuros. Que perfil é que nós hoje precisamos ter dentro do RH para ter um People Analytic avançado? Vamos lá. Eu acho que quando você pensa no futuro de, de gestão de pessoas, assim, de RH nas empresas, eu acho que tem duas coisas que vão acontecer simultaneamente e que vão redefinir o que é o profissional de recursos humanos. A primeira é a gente vai precisar ficar cada vez mais competente em gestão de projeto, tá? Então, em RH, boa parte do trabalho é trabalho diário, operacional e tal. Mas cada vez mais importante para a gente agora é ser capaz de desenhar um projeto e executar esse projeto. Então, a habilidade de gestão de projeto vai ser super importante para a gente nos próximos 10, 15 anos. A segunda habilidade, então, a primeira coisa que eu estou dizendo para vocês é desenvolvam experiência em gestão de projeto, que vai ser muito importante, porque a gente vai desenvolver cada vez mais produto e vai ser um departamento que vai ter cada vez mais produto, tecnologia e menos só serviço, suporte emocional, esse tipo de coisa. Então, essa habilidade a gente vai ter que desenvolver. A segunda habilidade é falar o idioma técnico. A gente não sabe falar o idioma técnico, a gente precisa aprender a falar o idioma técnico. Então, o que que significa isso? Eu não estou dizendo que cada um de nós vai ter que aprender a fazer programação em R ou em Python para poder construir algoritmo, não é isso. Mas se você não puder traduzir o que que você quer construir para um engenheiro de machine learning, o cara nunca vai conseguir fazer. Se você não servir como tradutor de negócio, que é como é que eu transformo uma necessidade de negócio em alguma coisa que um engenheiro consiga transformar em código, em software e vice-versa, que o engenheiro consiga dizer para mim como tem que ser feito para eu poder voltar para a área de negócio e dizer, olha, é desse jeito que a gente vai entregar. Então, essa tradução entre a área de negócios, a empresa e o mundo de data science, ou cientista de dados, precisa ser feita pelo time de pessoas. Então, eu acho que a gente vai ter que desenvolver nos times de RH essa habilidade de sermos analíticos, quase estatísticos, mas a gente não vai precisar montar os modelos matemáticos, nem os modelos de machine learning, porque isso vai ter time de engenharia para fazer, um time de ciência de dados para fazer. A gente não vai fazer isso dentro do RH. O que eu tenho visto atualmente nas empresas é isso, tá? A maior parte das empresas que eu falo aqui, que eu ajudo, eles têm um time de People Analytics, que tem gente super próxima de análise estatística, de projeto, mas eles não montam os modelos matemáticos. Quem monta os modelos matemáticos são os times de especialistas de ciência de dados. E eu acho que é isso que a gente vai ter que desenvolver então no futuro. É essa habilidade de ser o tradutor do business para a área de tecnologia e essa habilidade de fazer gestão de projeto. As outras coisas a gente já sabe fazer muito bem, né? Que é como é que a gente olha para o indivíduo, como é que a gente olha para a cultura, como a gente constrói esses ritos. Eu acho que isso a gente já faz muito bem nos RHs, mas estas habilidades novas seguramente serão super importantes para a nova geração. Sem dúvida, isso já nos deixa mais tranquilo porque não precisamos ser matemáticos para trabalhar com People Analytics. Agora, há uma questão de mentalidade que tem a ver com a evolução também da tecnologia, que eu acho que é importante, não é? Mesmo no campo da metodologia, no campo da tecnologia, nós estamos habituados a pensar a tecnologia como uma sequência de processo, não é? E hoje, com
com as tecnologias mais avançadas, inteligência artificial, machine learning, etc., nós já estamos numa etapa em que as próprias máquinas têm julgamento, não é? Em que elas próprias julgam os dados. Portanto, elas coletam os dados, processam os dados e depois têm julgamento sobre os dados, que é uma mentalidade relativamente nova e que muitas pessoas de tecnologia ainda estão formatadas naquele conceito de sequencial, digamos assim, de processo sequencial. Então, isso talvez também obrigue a uma certa transformação de mentalidade das próprias pessoas de tecnologia para trabalharem com People Analytics no conceito que nós estamos a falar mais avançado, não é? Excelente ponto. Acho que aqui tem a questão de os modelos seguirem uma pré-programação lógica implementada pelos engenheiros que estão montando os modelos, e eles às vezes não têm um contexto, né, de entender a situação das pessoas, questões particulares. Eu acho que é importante ter um tom humano nas decisões. Então, eu acho que nos próximos 10 anos ainda, a tecnologia ela vai servir de apoio, mas ela não deveria tomar decisão. Tá? Então, acho que ela deve apoiar a decisão, mas ela não deveria tomar decisão. Recentemente, eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas saiu no jornal, enfim, na mídia, a notícia de que o sistema de RH da Amazon tomou decisão de demitir motoristas de entrega de pacote, de caixinha, com base em, sei lá, o cara ter ido no banheiro no meio do dia, alguma coisa assim. Mas sem intervenção de ser humano, a máquina analisou a frequência de entrega, os pontos que o cara para, a produtividade dele, e falou: "Ó, você está demitido." É, eu acho que a gente não deveria estar fazendo isso ainda, né? Porque a máquina às vezes não consegue entender o contexto. E obviamente que estatisticamente pode até fazer sentido, né? Falar, puxa, eu estou demitindo, sei lá, os 3% menos eficientes. É verdade, mas a custo do quê, né? Qual é o dano que isso tem para a cultura da empresa, para o ambiente de trabalho, ou para a reputação da empresa? Muitas vezes você tem que tomar decisões que levam em consideração coisas além do objetivo. E eu acho que o desafio de People Analytics é construir um ambiente onde a gente ainda consegue conviver a recomendação com análise de contexto de um ser humano. Assim. Acho que a gente vai levar bastante tempo até poder ficar tranquilo e falar, não, puxa, agora a máquina realmente entende todo o contexto e é capaz de tomar uma decisão contextual. Eu acho que a gente ainda não está lá. Mas esse é um risco que seguramente a gente vai ter que conviver. E esses exemplos que a gente acabou de ver da Amazon, em que um funcionário ou alguns funcionários foram demitidos automaticamente por um computador, vão continuar acontecendo até a gente encontrar a forma correta de fazer isso. Mas é fascinante, né? Como o futuro está mudando rapidamente, assim. Será que eu não imaginava que seria ainda no meu tempo ver uma máquina demitir uma pessoa sem consultar um ser humano? Não, mas isso que você está dizendo, eu estou dando risada porque eu estou me lembrando de uma história recente que eu implementei um modelo de gestão de desempenho que eu tenho algum orgulho nele porque ele tem algoritmos que corrigem a subjetividade da avaliação, mesmo a subjetividade comportamental, com um grau de confiança de 97%. E eu, muito orgulhoso, apresentando esse modelo a uma empresa alemã, e no final vi a cara das pessoas assim, de certa forma decepcionados, não é? E, e eu perguntava porquê, ele dizia assim, bom, faz tudo isso e a carta de demissão não faz automático. Portanto, esse desejo perverso É verdade. existe, existe em algumas mentes. Mas temos aqui duas perguntas que eu gostava de passar para você. Vamos à primeira, que é da Mariana Silva. Como conciliar características que são únicas no ser humano, que fazem dele um ser individual, numa análise dessa abrangência realizada por máquinas? Eu não acho que vai ser possível. É, eu acho que. Deixa eu explicar por que que eu acho que não é possível e como é que eu acho que as empresas vão fazer isso. É assim, ó.
As decisões que as máquinas tomam, elas são baseadas em probabilidade, tá? Então, é, é, você olhar qual é a probabilidade da pessoa tomar uma decisão A ou B e com base na probabilidade você fazer uma recomendação. Contrata, não contrata, demite, não demite, promove, não promove. Agora, não tem como adivinhar o futuro. O modelo matemático ele consegue te dar a probabilidade. Ah, puxa, é mais provável que o Deli peça demissão nos próximos 6 meses do que não. Mas o Deli pode não pedir demissão. De repente, alguma coisa mudou em casa e aí eu não quero mais pedir demissão. Então, apesar de eu ter vontade, eu não peço demissão, certo? Então, todo modelo indica que eu quero pedir demissão, mas eu não peço porque eu estou com um problema em casa e naquele momento eu não posso fazer isso. A gente não vai conseguir construir modelos matemáticos que levem em consideração tudo, a individualidade de cada ser humano. Mas este também não é o objetivo. O objetivo é tentar resolver Pareto, né? Como é que eu resolvo 80% dos problemas? Todos os outros 20% que são casos, exceções e tal, eu não vou conseguir resolver, mas a grande maioria eu vou conseguir usar dados para poder tomar essa decisão. Então, o objetivo do uso de máquina não é para que cada indivíduo seja individualmente atendido. É para que eu consiga atender e revisar 15 mil currículos sem ter que ler 15 mil currículos, entendeu? É isso. Como é que eu faço alguma coisa em escala e não alguma coisa tailor-made? As melhores empresas do futuro vão ser as empresas que vão ter gente dedicada a apoiar funcionários. Gente que vai ter um RH, uma pessoa de RH que vai estar lá apoiando ele, vai ter um gerente que vai apoiar ele e tal. Mas eu acho que no futuro é mais provável que as empresas tenham muito menos gerente e muito mais máquina coordenando o trabalho das pessoas. Muito menos gerente coordenando o trabalho das pessoas e muito mais máquina, computador coordenando o trabalho das pessoas. E as melhores empresas vão ser as empresas que vão ter reservado profissionais para cuidar de pessoas. Vai ser o trabalho mais high touch, assim, né? Puxa, eu tenho uma pessoa de RH com quem eu posso falar. Essas vão ser as melhores empresas para se trabalhar, eu acho. Excelente. Temos agora aqui outra pergunta do André Martins. Diante do tamanho de tamanho mapeamento, como é que a Google realiza com os seus funcionários e qual a percepção do colaborador? De que essa análise tão completa agrega benefícios ou de que também a vigilância é invasiva? Eu acho que é os dois. Eu acho que é invasivo, mas ela ajuda você a ser enxergado como um indivíduo, tá? Por quê? Porque se a máquina não te conhece, se a empresa não te conhece, imagina que tem uma empresa de 100 mil funcionários, o Google tem 200 mil funcionários. Como é que você acha que você vai ser visto lá dentro? Entendeu? Como é que você acha que o RH vai conseguir te tratar de maneira individualizada, sem dados sobre o que você quer? A minha idade, o que eu quero da vida, se eu quero aumento salarial, se eu quero ser promovido, se eu quero transferir de país. Essa informação ajuda o RH do Google a tomar uma decisão que me ajuda. Então, ter informação sobre o que eu quero é importante, mas eu realmente não acho que seja sem o custo da privacidade, tá? Eu acho que são as duas coisas. A gente perde privacidade, mas a gente ganha um serviço um pouquinho mais customizado para a minha necessidade. Sem isso, numa empresa de 200 mil funcionários, eu sou tratado como um número, e aí todo mundo recebe o mesmo tratamento. Há um livro que eu gosto de recomendar aos meus alunos quando se fala de People Analytic, que não é específico do People Analytic, mas exatamente dos limites da utilização dos modelos preditivos. Não sei se você conhece, que se chama O Andar do Bêbado, Não, não conheço. que é muito interessante, que é o do Leonard, eu não consigo dizer o segundo nome, Mlodinow. Porque o bêbado nós sabemos que ele vai cair, não sabemos é se cai para o lado direito, se cai para o lado esquerdo. E você pode usar os modelos que você quiser usar, que a probabilidade de erro existe sempre. Ele pode ser residual, porque ele tem tendência a cambalear mais para um lado do que para o outro, mas isso não dá a garantia que ele vai cair para Exato. esse lado.
Exato. Então, eu acho muito interessante este livro, porque ele no pós-fácio, ele tem um comentário que diz que é um livro de matemática que dá para você ler na praia, porque ele é escrito de uma forma bastante soft e muito prazerosa. E que eu acho que é interessante para quem se interessa pelos modelos matemáticos relacionados com o People Analytics, porque ele dá um pouco a noção dos limites também do People Analytic, Do não que é é? possível. Como disse muito bem, ele analisa probabilidades, não analisa certezas, não é? Temos aqui um comentário final do Renato. Desculpa, Sim, deixa eu só botar aqui o nome de um livro. Você falou de um livro sim, sobre sim. People Analytics. Esse aqui, o Originais, eu acho que o título em português é Originais. O título em inglês é Originals, Aham. que é do Adam Grant. É um livro Ah, sei, excelente para quem conheço. gosta É muito de bom. People Analytics. Excelente, muito bom mesmo. Será a Bíblia, talvez, ou uma das Bíblias. Bom, o Renato Rodrigues diz: exatamente existem características empíricas neste contexto. Quando a máquina toma as atitudes através de algoritmos, perde-se a essência da relação humana. Você acha que existe esta ambiguidade Eu, entre máquina e pessoa, ou pessoa e máquina podem ser a mesma coisa? Porque nós estamos a entrar agora na era do quântica, não é? Em que já se fala em homens biónicos, não é? Incorporação de tecnologia no corpo humano para não. o próprio Elon Musk criou agora uma mão que é 10 vezes mais rápida que a mão humana e obedece ao cérebro, etc. E então a inteligência artificial que procura acompanhar a inteligência humana e vice-versa. Você acha que existe esta dicotomia entre homem e máquina, ou homem e máquina podem ser fundidos e Olha, ser inimigos? esse, esse é um assunto fascinante, assim. Imagina um cenário onde você sobe, você responde 1 milhão de perguntas, 1 milhão é um exagero, mas você responde milhares de perguntas e aí o computador entende como você toma a decisão e aí dali para frente você faz pergunta para o computador e ele usa a tua lógica para responder as tuas perguntas. A pergunta é inteligência artificial ou é a sua inteligência que está alocada no computador? Então, o que que é inteligência artificial? A gente ensinar como a gente pensa e a máquina pensar como a gente é inteligência artificial, ou é a máquina tomar a decisão sozinha que é inteligência artificial? Esse limite a gente ainda não sabe como vai ser, né? Então, se eu trocar suas pernas por pernas biônicas, olho por olho biônico, coração, pulmão, intestino, em que momento você é um homem biônico? A gente não sabe ainda os limites dessas coisas assim. Então, eu não sei se a gente vai ter um ambiente onde é, a máquina precisa tomar a decisão sozinha. Eu acho que a máquina ela vai ajudar a gente a tomar a decisão. Eu não sei se ela vai tomar a decisão sozinha, tá? Eu espero que não, pelo menos por muito tempo, mas o Elon Musk acabou de anunciar que ele subiu a memória dele para um computador e ele já conversou com ele mesmo. Olha o tamanho da loucura do cara. Eu não duvido que seja verdade. Vindo Elon Musk pode ser pura loucura psicológica e pode ser já uma antecipação do futuro. As duas hipóteses são possíveis. Deli, estava aqui o resto da noite conversando com você porque o assunto é inesgotável e o seu conhecimento e a sua visão é fascinante e com certeza que o tema nos levava muito longe. Bom, mas fica o gostinho de quer mais para assistirem à participação que o Deli vai ter no nosso MBA Internacional sobre gestão de pessoas com alto impacto económico, que já estão convidados. Agradecer uma vez mais ao Deli, foi uma honra, um prazer tê-lo esta noite aqui conosco e passar a Cátia para fazer o encerramento. Que excelente noite. Muito, muito obrigada pelo compartilhamento, professores. Realmente foi especial, né? Então, obrigado por aceitarem o convite do Mackenzie, participarem desse debate, né? Concedendo, assim, riquíssimas contribuições ao nosso público.
Agradecemos também a equipe do Mackenzie Soluções por todo o apoio e suporte, e a equipe também do marketing do Mackenzie. Fica aqui o nosso muito obrigado também. E o nosso agradecimento à Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas, por todo o apoio, e a você que esteve conosco nesta noite, nos prestigiando nesse evento. Queremos deixar aqui um convite para vocês, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do curso, né, basta acessar a nossa página, o link vai ser colocado aí no bate-papo. E fica aqui também o nosso convite. Na próxima semana, no dia 9 de agosto, nesse mesmo horário, né, nessa mesma plataforma, nós teremos mais um encontro marcado. Estarão conosco o professor Pedro Martins e o convidado desta noite vai ser o doutor Luiz Eduardo Dupé. Ele é presidente da ABRH São Paulo e o tema que será debatido será gestão de pessoas transformadora e com propósito. Basta você se inscrever no QR Code que aparece aí na sua tela ou acessar o link que também estará no nosso bate-papo. Tá? Mais uma vez ficam os nossos agradecimentos e nos vemos então na nossa próxima edição de mais um debate. Obrigada a todos e boa noite.